TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Mio, Ultra no inochi no tanjou. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e a família Ultra retorna ao TokuCast e falaremos de Ultraman Taro, certo, Nares? Isso mesmo, o mais jovem Ultra na época agora apareceu por aqui também e ele já foi desmamado, inclusive. Já foi, né? E já é pai também. Nares, quem são os irmãos Ultra? Eu tô rindo agora, peraí. Foi desmamado é foda, porque eu não tava preparado, Nares. E explicaremos mais sobre essa parte do desmamado aqui no Ultraman Taro daqui a pouquinho. Vamos apresentar quem são os irmãos Ultra convocados para esta gravação de hoje. Os nossos irmãos Ultras, que nem todos vieram de M78, parece, que estão reunidos aqui, é o Ale Lima. Fala, galera, tudo bom, gente? Bom estar de volta novamente no TokuCast, vindo de M77, que é meu ano de nascimento, e tentando parar de pensar no desmamado aqui. Também o Ultra Gago está aqui com a gente. Esse daí é de Nebulosa Zona Leste. Zona Sul. Zona Sul, então quase acertei. Olá, tudo bem? Já vamos começar com uma polêmica. Se Ultraman Taro é filho de Ultramoder e de Ultra Fighter, por que ele tem a cara do Ultra Seven? Mistérios. Olha só, Ratinho! Vamos fazer o teste de DNA depois, né? Também aqui com a gente o Shin Jonius. Pessoal, como vai? Estamos aqui junto, finalmente, aí para falar de uma série show. Mais uma vez aí, pessoal, muito obrigado por ter me chamado. Vamos conversar sobre Ultraman Taro. E é claro, o nosso convidado mais que especial, que fazia tempo que não aparecia aqui, né? Fábio Júnior. Oi, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estou pronto para o Ultra Churrasco. Então é isso, gente. Vamos falar de Ultraman Taro daqui a pouco, enquanto rola os comerciais aí num canal aleatório de Nebulosa M78. ウルトラ6番目の兄弟ウルトラマン太郎についての物語が今ここから始まる。やっと帰ってきた。おい、誰か飛び込んだぞ。おい、小太郎君。おい、船長、さようなら。Vamos lá, produzido pela Tsuburaya, claro, né? Ultraman Taro foi a quinta série da família Ultra, com 53 episódios, exibidos todas as sextas-feiras, das 19 às 19h30, de 6 de abril de 73 até 5 de abril de 74, na TBS, lá no Japão. Por que ele é a quinta série? Mas como diz a musiquinha, ele é o Ultraman número 6, porque eles contam os off também. Então nós temos aqui o sexto Ultraman na sua quinta série Ultra aqui, em 73, 74. Antes da gente entrar na história, vamos bater um papo aqui sobre a produção, sobre atores, artistas, escolhas também, né? Eu acho que a gente pode começar contando aquilo que todo mundo sabe, quem conhece o Ultraman Taro, né? Que ele é colocado como filho legítimo, né? Da Ultra Mother e do Ultra Father, certo? Isso, e lá, gente, depois na Mega Batalha na Galáxia Ultra, a gente descobre o nome do pai e da mãe dele, né? A Mary e o Ken. Mary e o Ken, é bom, uma coisa que eu acho bem interessante é que a ideia do chifre, né? A gente teve um ano antes na série do Ultraman Ace, o Ultra Pai aparecendo, né? Tomando um pau ali por e tudo mais.
Mas eu sempre acho interessante que eles... Eu não sei exatamente se realmente nasceu ali, né, com o Ultra Pai o chifre, ou se já existia algum esboço do tarô, mas o primeiro Ultraman chifrudo que apareceu foi o Ultra Pai, né, e um ano depois a gente teve ali a série do tarô, com o Ultra Pai obviamente já sendo bem mais presente, né, até sendo mencionado na própria abertura, e tendo ali também já a introdução da mãe, né? Então, além disso, já juntando aqui em relação à Irmandade Ultra, que no Ultraman Ace já era bem... um negócio bem estabelecido, já falava bastante, né? Já tinham voltado muitos personagens, coisa que no Jack, por exemplo, na série do Regresso também o Zoff nunca não aparece, né? No Ace ele já tá lá. Então, assim, já foi bem estabelecido. É legal ver que no Tarô eles continuam, né, pegando bem forte. Dessa vez no Tarô o tempo todo a gente tem referências às últimas séries, os outros continuam aparecendo, né? Tem até um episódio bem bacana que todo mundo aparece. Então, é bem legal ver ali como a Tsuburaya tinha em mente essa conectividade entre as séries. Eu acho que até para pegar carona no que o Jonas está falando, dá que o Ace foi o grande ensaio para, de uma vez por todas, transformar isso num universo, né? E o Tarô é que realmente pavimentou, se transformou numa franquia definitivamente aqui, né? Eu acho que no Tarô ficou claro que a Tsuburaya pensou, isso é uma franquia, vamos fazer várias séries, vamos interligar os personagens, os monstros de forma definitiva, né? E que funcionou, é por isso que a gente tem Ultraman até hoje, né? Uma coisa legal que o Tarô me trouxe, que eu lembro bem e que eu gosto tanto, é exatamente o conceito da família, né? No Ace a gente já teve algumas participações, mas o conceito de família ultra mesmo a gente viu em Tarô. E o fato da série ser produzida ali para o público-alvo ser criança, eu acho que o conceito de família ficou até mais forte, e isso deixou a série, na minha opinião, bem melhor. Reutilizar muitos monstros, né? Que isso é uma coisa bem bacana, porque a gente tinha muitos... Tipo, no Ace tu tinha pouco aproveitamento de monstros antigos, e aqui tu tinha a cada instante reaparecia né? Por ter tantos episódios, a gente viu várias vezes monstros de outras séries, e de um jeito um pouco mais repaginado, né? Toda essa a árvore genealógica da família Ultra é um pouquinho complexa. Tava até falando com o Jonas, né, com o Miguel, pra gente combinar um dia pra contar só essa árvore, porque assim, é muito interessante esse contexto, né, porque quem só assiste ali a série, acho que principalmente quem assistiu na época, foi vendido que eles todos são irmãos, né, irmãos mesmo, né, que o Ultra Father e Ultra Mother seria mãe e pai dos 6, né. Até você entender que tem uma irmandade demora um pouco, né, cara? Até entender que é uma ligação fraterna, mas não uma ligação sanguínea, né? Uma irmandade, né? O Taro mesmo que é o filho legítimo dos dois, né? E aí, essa brincadeira que a gente faz da paternidade do Taro, que é uma brincadeira, porque a gente sabe que a escolha do visual do Taro não tem nada a ver com isso, mas é porque é interessante, né, que os demais não são filhos legítimos, né? São meio que adotivos ali, ou comandados, né, pelo Ultraman King, pelo Ultraman Father, como a mitologia vai ampliando. Mas o visual do Taro, mesmo com o chifrinho, ele é basicamente a cara do Seven. E aí a gente brinca aqui no Brasil, tem essa zoeira do corno ser chifrudo, né? E aí vem o Ultraman Ultra Father com 2 par de chifres gigantescos, né? Então, só pra explicar a brincadeira pra quem não conhece o Ultra Seven. E outro detalhe também, ele tem as bolinhas que lembram os Off, né? Então aí tem alguma coisa, né? Acaba sendo mais uma amálgama, né? Também de todos eles, né? É porque, inclusive, já entrando um pouquinho na série, vai pra falar do visual. Claro, o visual, não a criação do visual, mas em relação a dentro da história, né? Porque quando o Taro meio que tá sendo fundido ali com o seu hospedeiro, né? O Kotaro Higashi. E fugiu o primeiro nome. É Kotaro, não é Insama, hein? Kotaro Higashi. Isso não. Cara, é até estranho, né? Porque deveria estar o Ultra Father e a Ultra Mother ali junto, né? Quem tá concebendo ali são 5 irmãos, né, cara? Essas cenas sempre são bem engraçadas de se ver, assim. A do Ace também já era bem engraçada, tipo, juntava ali todo mundo olhando, assim, meio que, tipo, ao redor, saca? É um negócio meio bizarro, depois começou a ser mais normal, né, de se ver, mas quando você via, assim, nessas séries antigas, até parece um ritual, um negócio meio louco, né, cara? Mas é bacana, cara, eu gosto bastante. E, assim, eu gostava
essa misticidade que tinha na Terra da Luz, sabe? Hoje em dia a gente vê já tudo brilhando, né? Que o cristal. Mas antigamente parecia um negócio bem, bem louco, né? Um negócio bem futurista, assim, a Terra da Luz. E outra coisa também que eu acho interessante na produção também é que eles usam muito o artifício do boneco. Claro, a gente sabe que também tem... Nós fizemos até um podcast, não sei se faz muito tempo ou pouco tempo, mas fizemos sobre o Nobuo Yajima, né? O Nobuo Yajima trabalhou em Taro, Nares? Eu não lembro agora. Ele chegou a trabalhar em Ultra, agora eu não tô me lembrando. Eu suspeito que tenha sido o Léo, não Taro. Foi o Léo, né? E aqui eles usam uns artifícios. Eu ia falar isso porque não tem muita cara do Nobuo Yajima isso, né? Ele costuma usar mais uns bonequinhos, né? Os bonecos mesmo que vende pra fazer a cena de ação. Mas aqueles são uns bonecos esculpidos feio pra caceta, né, cara? Mostrando assim os Ultra voando, né, cara? Inclusive, nos primeiros episódios, eles chegam a usar o boneco que foi feito para cena de transformação, mas mostrado de lado ali voando. E que daí perde a noção da perspectiva, porque daí ele tem a mãozona gigante e o corpo menor, e é horroroso. Eles usam, acho que por 2, 3 episódios isso. Não, usa mais pra frente também, fica muito estranho. Ele voando, fica aquele punho gigantesco na frente. Aí perde a noção de tamanho, é muito estranho. Mas eu ia comentar também dos bonecos usados da equipe, né, do Zat. E, direto, uma coisa que eu acho mega engraçada é que eles vivem pulando em cima dos monstros. Né? Aí, você mete um bonequinho estilo, sei lá, balas Juquinha. É muito engraçado. É interessante porque se a gente pega, por exemplo, a série do Ultra Seven, ela é extremamente bem produzida e ainda é anos 60. A produção cai um pouco de qualidade no Retorno de Ultraman, cai mais um pouco no Ace e cai mais um pouco no Tarô. Parece que a cada nova série a qualidade técnica vai diminuindo. Porque nesse mesmo ano de 73, além do Taro, a Tsuburaya estava produzindo ao mesmo tempo mais 2 séries, né? O Fireman e o Jumborg Ace e o Mirrorman também, né? Isso aí. E sabe qual é interessante também? A gente não pode esquecer que em 73 para 74 já tinha rolado o efeito Henshin Boom também, né? Então precisava também ser séries mais dinâmicas e para criança ali, de certa forma, né? E no Taro, eu não lembro no Ace, eu preciso rever isso pra gente gravar pra poder falar melhor, né? Mas, inclusive a parte de efeito especial, Nares, o Nobuo Yajima tá listado, mas tem uma galera gigantesca listado na parte de direção de efeito especial, tá? Então muita gente trabalhou aqui, muita gente mesmo, tá? O que acontece? Na série, eles usam... O tempo todo eles estão vendendo brinquedo, vocês perceberam? Sempre tem um boneco de um Ultra, sempre. Na maioria, muitos episódios, na verdade, né? Uma maioria até talvez um exagero. Mas de boneco dos Ultras, sabe? Tem até o episódio da menina lá que o alienígena assume lá o corpo da menina, que ela tinha um boneco, aí ele vai comprar outro boneco, e são os bonecos ali dos irmãos Ultra, né? Então nessa série eu percebo essa influência, né? Da parte mercadológica, né? Inclusive, se a gente olha Zat comparado com as equipes anteriores, é que tem a maior quantidade de veículos, naves, gadgets, tem um monte de coisa, e tudo isso era vendido, né? São os mais horrorosos até então? São horríveis os veículos dele. Eu imagino as crianças furando os dedos, brincando com aqueles carros tudo pontiagudo, que são horrorosos. O Ace devia arremessar os veículos nos monstros, queria matar os monstros, só arremessando os veículos. Aquele carro da Zat é uma lança, aquilo ali. Aquilo ali é assustador. Assustador. Mas a roupa mesmo, desde o capacete, é diferentão. Não, tu vê que tá vindo a Zat de longe, né? A base é aquele negócio no alto da cidade, né, velho? Tipo, nem faz muito sentido, né, cara? As bases normalmente eram uns negócios bem legais, né, e tal, tipo, numa montanha e tal. A da Zat aparece no meio, uma torre no meio da cidade, aquelas naves nada a ver. O uniforme em si, já pra mim, é muito feio, aquele azul estranho. A bota que eles usam, cara, é muito bizarro, tá ligado? Eu fico feliz que depois no Léo... Eles podiam vender uns abadá hoje em dia. Exatamente. O que significa Zat mesmo? Vocês lembram? Zariba of all territories. Zariba, o que é Zariba, velho? Proteção de todo o território. Zariba, acho que é proteção de todo o território.
Mas eu sempre achei engraçado o nome, tipo, Zariba, tá ligado? Parece nome de anel Macai. Mano, pelo amor de Deus. Mas é bem interessante. Uma curiosidadezinha que eu acho bacana a gente mencionar é que naquele filme do 7 Ultraman contra o Hanuman, né, que foi feito pela Shai, o infame primeiro filme, né, da Shai, que foi realmente aprovado pela Tsuburaya, a gente tem dois, entre aspas, protagonistas, dois personagens ali humanos, que utilizam uniformes da ZAT, né? Então a gente já percebe por aí que esses uniformes estavam fadados ao fracasso quando enviaram pra Shai pra estar fazendo o filme. Eles são mais chamativos mesmo, né? Mas é claro que uma coisa que a gente tem que levar em consideração mesmo, a gente tá ali na primeira metade dos anos 70, era tudo meio psicodélico e colorido. É claro que em comparação com as séries anteriores, tá bem exagerado a gente olhando hoje. Mas mesmo os monstros também são bem mais coloridos que de séries anteriores. Mas pensando, tá de acordo com o período, se a gente for pensar, né? Mas é porque a série era bem mais pra criança, né? E as séries anteriores eram mais adultas, né? E ficção científica. Ela vem do Seven, que era bem mais denso, né? O Ace já começa a dar uma suavizada, mas o Tarô foi 100% pensado para criança. É porque o Seven, ele era menos uma continuação do Ultraman, se a gente for pensar mesmo, pelo estilo da história, e mais uma continuação do Ultra Q, apesar de não ser uma continuação, uma reimaginação do Ultra Q com o Ultraman, né? E agora, apesar do Ace ter dado certo, ter tido menos audiência que o regresso de Ultraman, mas ainda assim o Ace teve uma boa audiência, né? Eles decidiram, como você disse, pegar mesmo uma fatia do público mais infantil. O que dá certo, mas vai se tornar um problema porque eles afastam aquele público que cresceu assistindo Ultraman. Porque quando você agora, no Taro, pega uma fatia mais infantil, o pessoal de 15, 16 anos não se interessa mais. Não se esqueçam de novo que eu comentei sobre o Henshin Boom, né? Você já tinha ali uma Toei com V3 na mesma época, não passaram no mesmo dia, mas, né? Goren já logo mais chegaria, mas tava rolando o Kikarder 01 e o Botocade já. Eu já tinha também séries diferentes já também, pra competir ali, né? Eu acho que aí foi onde a Tsuburaya pensou, vou fazer um programa para crianças e vou continuar no público mais jovem com o Mirror Man, Fireman e o Jumbo Gacy, né? Acabou até reduzindo a grana pro Tarô, né? O negócio de brinquedo que eu comentei interessante que tem umas coisinhas que provavelmente me lembram infância, que deve ter... Eu não procurei se tinha brinquedo, mas tem alguns episódios que sempre tem alguém lançando o Tarô numa bola, né, a bola abrindo e ele se transformando, assim, que eu acho, inclusive, muito legal. Ah, sim. No episódio dos Brothers, né? Que tem esses brinquedos que você joga o negócio lá, com paraquedistas, já viram? Já? Das antigas? Já. Eu sou jovem, só o Nares e os Fábios aí que devem conhecer, eu não lembro. Eu lembrei, mas não tô lembrando, não é do meu tempo. Eu lembro dos soldadinhos que você soltava com paraquedas. É igualzinho os paraquedas da série. Gente, e a série ele quase teve o nome de Ultraman Jack. Porque o regresso de Ultraman, né? O Ultraman Jack só foi nomeado como Ultraman Jack. E aí vocês entendem muito mais do que eu vou lembrar disso aí, mas se não me engano, lá nos anos 80 só. Aqui na série ele ainda é chamado de Shinman. Exatamente. É Shinmen ou Kaetekitaman. Eles sempre ficam nessa. E aí, a série aqui, né? O Taro quase teve o nome de Jack, né? Ultraman Star também teve alguns nomes aí de trabalho. E acabou ficando Taro. Taro tem algum significado em japonês? Taro é um nome muito tradicional do folclore japonês, né? De histórias infantis, né? Como o Urushima Taro, do famoso conto do menino pêssego, né? E tem outras histórias que também tem crianças com o Tarô. Por isso que deram esse tipo de nome para ele, né? É o Ultraman Joãozinho, cara. Ultraman Joãozinho. É o Zezinho. É o Zezinho. É o Zezinho. Pegaram o nome de criança aí. Ultraman Joãozinho. E sem nenhuma zoeira com a tara do Taro pela Ultra Mother, né? Porque aí já... Eu não quero alongar muito esse assunto, não quero, gente, mas assim, quem assistiu o Ultraman Taro sabe que em vários episódios ele lembra da mãe, cita a mãe, porque a mãe salvou lá o Higashi, né, cara?
Porque a mãe do Taro, ela aparece destransformada, aparece transformada, mas sempre quando ele lembra da mãe, imagina a mãe, vem, cara, um boneco, tá ligado? Sei lá o que eles fizeram lá, que eles pegaram o Ultraman, e colocaram, gente, e tô falando sério assim, não é nem piada pra quem tá ouvindo a gente, não quero ser desrespeitoso, né? Caso algum ouvinte pense assim, mas um par de seios gigantesco nesse boneco, que não parece a outra Mother. Não tem nada a ver com a roupa do live action dela, né? É horrível, cara. E além de botar um par de seios gigantesco com os mamilos ainda salientes, mamilos polêmicos. Mostra o Taro lembrando da mãe, vem a mãe com os braços abertos, com os peitão largados, cara. Caramba, é muito esquisito essa parte, né? Acho que a galera do efeito especial vai ter caprichado um pouquinho mais aí, né? É uma clara alusão a Jocasta e o Édipo em Selva de Ferro. Perfeito, é isso aí. Ultraman Édipo. Agora, como o Gil comentou dos nomes, vários nomes depois, durante boa parte do projeto, a ideia era Ultraman Jack mesmo, mas esse nome foi abandonado, pelo que eu vi, porque era um período dos anos 70 que tinha muito sequestro de aviões e os japoneses usavam o nome em inglês, hijack, né, para sequestro de aeronave, e eles achavam que daí o Jack estava muito parecido com o hijack, então decidiram mudar o nome. E depois do Star, eles também tentaram outros nomes que no final, no futuro, alguns foram até usados, porque veja, eles pensaram em Ultraman King, que vai ser usado logo depois, pensaram em Ultraman Guts, que vai ser usado nos anos 90, pensaram em Ultraman Z, que vai ser usado poucos anos atrás aí, também pensaram em Ultraman Hunter e Ultraman 6. Bom, a gente falou de brinquedo, mas assim, teve uma... Pelo que eu entendi, teve uma mudança também em relação aos brinquedos, né? Dos Ultras. Por isso que eles também começam a colocar toda hora os brinquedos dos Ultra aparecendo ali. Porque é interessante, né? Ter o Ultraman acabou de aparecer e já tem cara vendendo o brinquedo dele, né? Ah, sim. Não faz muito sentido, né? Se você coloca assim, tipo, no mundo da série, né? Tipo, essa parte tem que ignorar, né? Ou você pensa, tipo, nossa, a Bandai é muito safada, né? Se você for ver aqui no mundo real também, a série nem começou, já tem bonequinho. Então, vai saber, no mundo real lá, por mais que o pessoal esteja morrendo, pisoteado por Kaiju, as empresas de brinquedo estão todo pano, né, cara? É bem interessante. E não tem como negar que a gente gosta pra caramba quando aparece esses brinquedos, né, cara? A gente fica sempre ali viajando, tipo, nossa, aquela época deveria ser mó legal ter esses brinquedinhos, pá, que não sei o quê. Igual hoje aqui, né? Quem é que não tem um tarô aí em casa? Eu tenho meus... eu tenho 3 tarô. Meus dedos naqueles carrinhos. Sabe quem curtia a série quando era criança? Sayoko Hajiwara, que já esteve no Brasil. Que foi lá a Yulia, Ultraman, né? Ultraman 8, que foi a Yoko, né? Foi também a Dyna Pink e foi a Nefer Flashman aí pra ficar mais fácil a memória visual aí da galera que tá ouvindo a gente. Sim. Só um detalhe que o Jonas comentou citando ali a Bandai, mas a Bandai só começou a produzir brinquedos com o Ultraman Léo. Do primeiro Ultraman até a série do Tarô, é a Bullmark que produzia os brinquedos. Aí sim, eu acho legal que o Tarô, eu imagino que a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas... Por mais que o pessoal, a gente, né, acabe considerando ela um pouco polêmica, né, por ter mudado muito o tom e tal, o Tarô, ele acabou virando, assim, um super, também por causa de Mamilos, mas o Tarô em si, o personagem, né, não a série, acabou virando um negócio super cultuado, assim, todo mundo gosta do Tarô hoje em dia, né, pra franquia ele virou um personagem muito importante, né, mas eu acho bacana, assim, a destoada que o Tarô tem pro universo Ultra após a série dele. Porque vocês podem perceber que, assim, ele vira um outro personagem, né? Ele vira um mentor ali, assim... Ele demora um pouco, né, pra virar um mentor, mais pra Mébius. Mas, por exemplo, em Ultraman Story de 84, eles meio que dão uma retconada gigante no Tarô, né? E isso se dá por causa do Saburo Shinoda, né? Imagino que a gente vai falar dele ainda aqui, o ator principal, mas... Ele sim pensa no cara polêmico. O Saburo Shinoda aí, ele tem umas opiniões bem fortes, né? Não sei se vocês sabem muito disso. Mas ele nunca quis voltar para fazer Ultraman, porque ele gosta muito do trabalho, né, feito em Tarô,
e acredita que se ele voltasse, atrapalharia o final da série. Que interessante, hein? Exato, cara. Você sabe, assim, o final do Tarô é bem legal, né? A gente vai falar mais pro final mais pra frente, mas assim, é um final bem diferente, né, cara? Sim. Bem diferente. O Saburo Shinoda, né? Você tá citando o ator que fez que era o Higashi, né? Ele trabalhou em filmes de Godzilla, cara. A gente já citou ele aqui no TokuCast, se não me engano, viu? O mais legal de tudo é que ele tava no episódio de Ultraman Ace, cara. É isso que eu ia falar, ele ainda faz uma ponta no episódio do Ultraman Ace, né? Pra mim, escolheram ele ali, sabe? Que você falou, esse maluco é bom, vamos botar ele. Deve ser. Porque em Sentai tinha muito isso, viu? Sentai tinha muito isso. Se você assistia um Sentai, direto no ano seguinte, o vermelho tava no ano anterior, participando de algum episódio. E falando em Godzilla, essa série, metade dela foi produzida nos estúdios da Toho. É que a Tsuburaya ainda era uma produtora ainda, também não era. Ela tava indo bem, mas não era tão gigante quanto a Toho ainda, né? Sempre teve ali as costas da Toho, né? Pra estar apoiada. Isso não é segredo. A Tsuburaya ainda com uns 10 anos ali de vida ali, vai. Ela tava comemorando 10 anos, produzindo ainda outras séries, ela não tinha nem espaço para tudo que ela tava fazendo naquele ano, né? Na metade pra frente, ela foi produzida na Sengawa Studio, onde as filmagens continuaram até o episódio final. Mas até a metade foi nos estúdios da Toho. Bem interessante. Tu tem um pé do território ali da cidadezinha, tudo do Godzilla. Mas as maquetes são super bem feitas, inclusive, né? Bom, a Tsuburaya sempre já, vamos dizer assim, cara, quem criou a Tsuburaya é só o pai, né, dos efeitos especiais lá no Japão, né, cara? O pai... Sinônimo de qualidade. Referência em maquete, né? E a Tsuburaya, mesmo depois da morte do Eiji Tsuburaya, ela seguiu esse trabalho, cara, fantástico com maquete, né? As maquetes dessa série eu acho muito boas, assim, e eu não sabia, né, que tinham sido filmados ali nos estúdios da Toho. Isso explica muita coisa, porque as cenas de batalha também são muito boas, cara. Os lances de câmera, assim, as jogadas de câmera são muito boas. E muito criativas, né, cara? Eu acho que Tarô é de longe, assim, um dos ultras que mais viaja às vezes, velho. Tem um episódio, tem aqueles negócios assim, bem famosos que mesmo se você não curte Ultraman, você já viu ele pegando um balde d'água e jogando balde no monstro, saca? Aí ele começa a dançar com o monstro fica... Tem muito besterol, né? Pra ser assim nas brigas. Isso, obviamente, batendo ali com a temática mais infantil da série mesmo. Eu fico com dó com a roupa do Taro, né? Que parece que ele tá sempre surrada, né? Por isso que eu acho que no Léo tem um... por isso que eu acho que no Ultraman Léo os caras fazem tem uns episódios lá sempre no meio da água, que é pra lavar a roupa já, tá ligado? Os caras aproveitam pra limpar, né? Agora, eu acho que a gente também tem que citar aqui um dos responsáveis por esse tom da história, que foi o roteirista principal, né, o Shigemitsu Taguchi, que construiu a carreira dele na Tsuburaya, né? Ele começou como assistente de direção no Ultra Seven e escreveu ali algumas coisas no Retorno de Ultraman, mas entrou para a equipe de roteiristas mesmo no Ace e se tornou o roteirista principal no Tarô e depois foi o roteirista principal na série do Léo. Participou também em outras produções da Tsuburaya, como o Mirror Man, o Jamborg Ace, o Eisenborg, o Poseidon, né? Se não me engano, o Poseidon também já teve TokuCast, né, Gil? Teve TokuCast. E também outros animes muito famosos aí do Tenta, como Doubuck, Die Ruger. Ele chegou a participar da série do Lupin e também voltou. O último registro que eu encontrei dele foi dele escrever alguns episódios do anime de Baron One lá no começo dos anos 2000. Depois disso, não tem mais registro dele aqui. Curioso, né? Até voltando aqui um pouco para primeiros episódios, né? E também que a gente falou sobre a conectividade da série, é que o Astromons, né? O primeiro... É uma curiosidade interessante. O primeiro monstro da série, o Astromons, ele é considerado um shoujo do Yapun, né? Aqueles monstros, os super monstros do Ultraman Ace. Não sei, eu cheguei a ler em algum lugar uma vez, né? A gente sabe que essas informações da Tsuburaya vinham muito em revista na época, né, e tal. O Astromon seria ali um shoujo do Yapun. O próprio Yapun depois aparece na série, né? Como já foi comentado aqui, a gente tem
Isso, a gente tem um retorno, né, de muitos monstros. E todos umas versões bem inferiores, né, às originais. O Babystar aparece, o Mephiras aparece totalmente desconstruído no Ultraman Bem Tarô, gordinho, cara. né? Eu acho que ele parou de fazer academia. O Ele King também aparece meio que com coqueluche, porque tá com a cabeça inchada. Aham, é bem sofrível ali alguns designs de tarô, cara. O Bem-Estar volta assustadoramente feio. Muitos dos designs dos monstros aqui, das roupas dos monstros aqui na série do Tarô, foram feitas pela Kaimai Productions, que a Kaimai Productions foi uma empresa fundada pelo Eizo Kaimai, que estava nada mais, nada menos do que na produção da roupa do Godzilla, do filme de 54. Ele ajudou a criar, a construir, né? Não a criar o desenho, mas a construir aquela roupa do Godzilla. Ele era um escultor, né? Criou a própria empresa, ele também ajudou a fazer a roupa do Rodan, a da Mothra depois, e veio trabalhar com a Tsuburaya no Ultra, com o Tsuburaya no Ultra Ken 66, e também no Regresso de Ultraman. Deu uma pausa aí no Ace e a Tsuburaya trouxe a empresa dele de volta para esculpir as roupas dos kaijus, da maioria dos kaijus aqui no Tarô. Eu acho que em relação a Kaiju, a gente precisa notar, né, e notar aqui a existência do Tyrant, né, eu acho que ele acabou virando ali o mais icônico da série. E também é um monstro que deu trabalho, né? No episódio que ele aparece, ele derrota simplesmente todos os Ultraman que vieram antes do Tarô, né? Ele passa de planeta em planeta descendo o cacete em todo mundo, inclusive nos foram off, episódios né? muito legais, inclusive, né, cara? Gente, o Tyrant, eu conhecia ele antes de ver a série, porque eu jogava muito aqueles jogos Fighting Evolution. Opa, exatamente. O Tyrant, ele fazia parte da história do jogo. Ele ficava derrotando um por um, como se fosse o mesmo episódio do Tarô. E era maravilhoso aquela série. E era um dos monstros principais do jogo. Esses episódios são legais porque mostra umas crianças também que meio que fazem uma alusão aos próprios Ultras, né? Lembra? E os pais dessas crianças morrem, cara, assim, bem... tem todo são esses daí, se não me engano, não são? Tem todo cara, é uma história extremamente interessante, velho. E aí você mostra os Ultras se lascando, cara. Mas falando nos kaijus, assim, que me assusta muito, quer dizer, o episódio em si, ele é assustador, é aquele que o Deparas, ele parece uma foca, é um kaiju Aurus, que eles chamam, né? Kaiju, tipo aquele vilão do Pica-Pau lá. E depois ele aparece derretido, ele aparece todo deformado, derretido como um zumbi. Nossa, é assustador aquele episódio. O monstro é bonitinho e tudo, como o lobo do mar, e depois ele volta derretido zumbi, assim. Nossa, aquele episódio, assim, é muito engraçado de pensar que era pra criança, né, desse jeito. Ele todo desfigurado. E sobre a presença dos Ultras, menos o Zoff, né, o Zoff não aparece com o hospedeiro porque não tem, né, praticamente. E os outros 5 aparecem aqui, né, os atores mesmo das séries fazendo, né, o Hayata, fazendo... O Jack, eu sempre falo Girodan, o Hideki Go, né? eu sempre misturo o ator com o personagem, no caso do Ultraman Jack, tá ligado? É mó barato, eu sempre, às vezes, inverto e faço a inversão do negócio. Cara, mas é bem legal quando eles retornam, assim, eu acho sempre muito... Sempre que eu vivo reassistindo esses episódios, eu acho sempre muito emocionante, cara. As roupinhas lá, com a letrinha lá e tal. É legal também que vai rolar um churrascão, né? Que nem o Fábio falou de Ultra Churrasco. Vai rolar a churrascada, dá ruim pra variar. E eu acho interessante que nesses episódios, eles pegam as formas, né? Eles assumem o corpo de membros da ZAT e fica na testa deles, assim, a letrinha, pra saber quem é quem, velho. Verdade. É bem estranho. É muito estranho, cara, mas é engraçado, velho. O que a gente tem aqui, que até vocês podem me ajudar, que eu não lembro, se é no Tarô a primeira vez que aparece esse sinal Ultra no céu. E eu não lembro de ter visto na série do Ace, não sei se vocês lembram. Eu acredito que tenha sido, sim, cara. Porque como foi muito onde começou, né, essa questão de irmandade, eu acredito que possa ter sido, sim. Uma coisa que eu tenho certeza que começou nessa série foi as roupinhas, né, Gil, que você até comentou, que é tipo uma roupinha preta ali com um coletinho. Esse colete apareceu pela primeira vez no Tarô, mas ele foi reutilizado, assim, reutilizado, né? Mas ele depois voltou no Léo e tal. No Mega Batalha na Galáxia Ultra, o Mirai, né, o Ultraman Neves aparece usando. E mais recentemente, que eu acho absurdo, cara,
Na série do Ultraman Trigger, quando o Ultraman Reboot ganha uma forma humana, né? Que, tipo, como ele é da M78, ele vem com um colete desse também, cara. O mesmo coletinho, sabe? Eu achei o máximo, assim, eles terem lembrado desse colete pra botar no reboot. E de aparição, assim, pra gente poder entrar de vez na história da série, pô, são 53 episódios, tem coisa pra caramba, cara. 53 episódios é bastante coisa, né? É muita coisa. Mas, assim, a gente tem que lembrar a Ultraman aparecendo, é ela que vai, né, fazer o Higashi ser o escolhido pra ser o hospedeiro do Taro. Os irmãos, como a gente já citou. Aí, alguns aparecem mais, né? Aparece mais como o Seven, aparece o Jack depois lá nos episódios finais. Tem também aquele episódio que aparece uma das hospedeiras do Ace, aquela que morreu. Ela vem fazer bolinho de arroz com o pai, né, cara? E isso que é episódio de Natal, se não me engano, não é episódio Isso, fim de ano aí, né? Natal. É. E outra Father vem ajudar também, ela inclusive fica gigante até, né? Fica bem estranho, cara. Inclusive, tem uma crítica, assim, vai adiantar um ponto. O Ultra Father é foda, né? Ele vem, revive, às vezes alguém, mas pessoas importantes não revivem, né? A gente tem lá um menino que perdeu o pai, que era da Zati, e fica culpando a Zati e Ultramentaram vários episódios. Até chegar no final, a família que adota o Higashi ali praticamente, né? Que é a família Shiratori, né? Que ele vive lá com o Kenichi Kasaori. O Capitão Shiratori, que é da Zati, ele morre no último episódio. Cadê outra Father pra reviver? É triste, né, cara, o final, né? Analisando os chifres ali, cara. Só sacanagem, porque assim, morre o Capitão Shiratori, eu tô adiantando o final aqui, desculpa, né? Vamos contar melhor, mas morre o Capitão, o cara é ligado aos irmãos, mas ele também vai embora também, né? Nem fica com eles o Higashi, mas beleza. Não é, então ele falou pra... Senão ele já ia ter que virar pai, né? Já sai correndo, já. Porque quando o Higashi morre a noiva do Nambara, o Ultra Father vem e revive a menina, né? Ou só cura também, né? Vai saber se não tá morta também, né? Sobre o cast da Zati, gente, os atores são muito famosos. E aí a explicação do Capitão quase nunca estar presente é porque ele fazia participação em outras séries e outros filmes. Então eles sempre trocavam... some direto, né, velho? E sim, eles trocavam os integrantes porque o Capitão nunca podia participar porque estava fazendo uma outra produção. Era um ator muito famoso no Japão naquele tempo. Eu achei sacanagem que... Achei sacanagem. Pra história, né? Provavelmente o ator deve ter tido algum outro trampo, né? Não, mas isso é a explicação da produção mesmo. Sim, não, eu tô falando do Tenente. Tipo assim, cara, faltava 3 episódios. 3. E os caras trocam o Tenente. Não, é engraçado. Tem um rapaz, né, que aparece, acho que tipo, num episódio, que é um doidão, assim, né, meio louco. Tô lembrando aqui agora. Um cabelinho... Que, tipo, ele aparece em um episódio só, se não me engano. Acho que ele veio de longe, veio de outro país, não sei. E aí... Foi o primeiro membro, assim, que meio que, tipo, destoou um pouco da... Tem um episódio que mostra as artes de outros países, inclusive, também. Com atores, inclusive, ocidentais, né? Essa mudança que o Gil tinha citado do Tenente no final, talvez, aí eu não vi essa informação, mas chutando aqui, talvez tenha a ver porque o Ultramentario teve que ser estendido, né? Porque a Tsuburaya teve um atraso na produção do Léo. Vai ver, a pessoa tinha um contrato por aquele período e já tinha combinado uma outra coisa, não podia mais continuar gravando. Às vezes tem isso, né? É bem história de produção, isso mesmo. Eu sei que eu acho que agora, eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Kitajima, se não me engano, que é um doidão lá também. Se não me engano, até aquele que tem um episódio com uma mulher, não sei. Tem o Nambara, o Kitajima, que é o doidão que tem esse episódio com essa mina, e tem a Moriyama. A Moriyama, exato. O Kitajima, eu lembro que ele depois apareceu no episódio de Ultraman Gaia, cara. Super assim, tipo, bem mais velho, sabe? Quando eu vi assim, eu lembrei na hora dele, eu achei muito legal isso. E a Moriyama também, acho que ela faz uma professora em algum episódio de alguma série anterior de Ultramentaru. Ela faz uma professora rapidinho, assim. É uma personagem bem carismática também, eu gostava bastante da Moriyama. Tem um episódio que aparece o menino, a irmã casa lá, depois o menino fica fugindo, lembra? Dos aliens. Essa mulher que casa, se não me engano, ela é a mãe do Gavan, a mãe da Sarah dos Flashman lá, a mesma atriz. Não sabia, cara. Não lembro o nome da atriz. O que eu sei em relação à irmã é que a da família, né, irmã do Kenichi, não vou lembrar agora o nome dela, mas ela Saori, se não me engano. Ela sofre um recast no meio da série, né? Vocês perceberam isso. Acaba trocando verdade. Do nada muda a menina, assim, nada a ver. E é super triste, cara, quando eles perdem o pai. É bem no último episódio, né, se não me engano. É fora de tela, assim, os caras só falam, teu pai morreu lá, o navio explodiu. Fala, caraca, tá ligado? Absurdo. Aliás,
Aliás, falando aí dos membros da ZAT, o capitão, como é que é o nome dele? O Yutaro, né? Que foi interpretado pelo Akira Nagoya. O Akira Nagoya foi o narrador da série do Retorno de Ultraman. Nós aqui já demos, né, temos vários comentários sobre vários episódios e situações da série, né? Mas vamos lá no comecinho, né? Porque o Kotaro Higashi, ele é um jovem, por que não, né? Tá voltando pro Japão, num navio, que é o navio, inclusive, do Capitão Shiratori, né? Que é o pai dos meninos. E graças a essa amizade criada, né? Que ele acaba entrando na ZAT, porque ele também era da ZAT, o capitão. Não era o capitão da ZAT, mas era o capitão do navio, né? E acaba indo viver com os irmãos. Essa transformação dele no Taro tem toda essa questão daquela flor lá que, sei lá quantos mil anos não nasce, ele se fere, aparece amanhã, tem todo um lance, né? Ele é uma tretinha com a ZAT no começo. Esses primeiros episódios, eles são interessantes porque eles tentam colocar o Higashi como um jovem mais rebelde, entre aspas, sei lá, né? Mas aquele espírito de juventude, né? Boxeador, né? Entendi que ele é um boxeu, né? Ele luta boxe e tal. Ele conhecer ou reencontrar a mãe, né? A gente não fica muito claro se ele lembra que é a mãe ou se ele só na verdade, fala que ela parece a mãe, né? O que dá a entender é que a outra mãe meio que tomou a forma da mãe dele, né? Mas acho que talvez ele não tenha conhecido muito bem. Mas eu acho bem legal isso. Demora um tempo pra perceber. A primeira conversa que eu tenho com ele, assim, você percebe muito bem que é a outra mãe falando, né? Do Tarô. Fala, você parece bastante com o meu filho, que não sei o que. Eu acho isso muito fofo. Quando às vezes... É engraçado esse lance de hospedeiro, né? Porque a impressão que eu tenho muitas vezes, até porque a história do Kotaro Higashi, também porque o ator não quis participar muito, né? Mas o Kotaro Higashi não tem um passado, uma história definida, né? Então, às vezes eu fico pensando se o Kotaro ele realmente é um hospedeiro do Taro ou se ele simplesmente é o próprio Taro, né? Ele foi um hospedeiro, sim. Pelo tempo da série, né? Depois ele largou. Que é estranho, né? Esse ponto. Fica bem. É um negócio bem simbiótico. Muito, porque depois o Taro não tem uma outra forma humana depois, né? Tem isso também, né? E aí, assim, os episódios, né? Toda a história do Kotaro mostra só a questão da relação dele em se tornar Taro, em falar com a mãe, com o pai, com os irmãos, e fazer o bem pelas artes, salvar o mundo. Mas não tem um desenvolvimento muito grande de personagem. Inclusive, tem episódios que eu acho que demorou muito pra desenvolver os personagens da ZAT, inclusive. E tem muito episódio que é o Kenichi, né? O menino, o Shiratori, que tem um desenvolvimento maior, que tem mais episódios, assim, né? Eu acho, né? E valorizou muito mais a parte heróica do Higashi se transformando no Taro, principalmente, talvez pra vender brinquedo, do que a história em si, sabe? Não tem muito desenvolvimento. A maioria dos personagens não tem desenvolvimento. Apesar de ser bons atores, né? Ser uma galera carismática e tal. Mas não tem muita coisa. Tem episódios marcantes. A gente tá citando aqui episódios marcantes, momentos marcantes. Mas você não tem um arco, né? Porque no final, quando o Kotaro tá chateado porque não consegue salvar lá o capitão, o capitão do navio, né? O pai dos irmãos, e ele desiste de ser Taro. E aí aparece a outra amada, que bom que você fez sua escolha, aí escolheu ser feliz, aprendeu a ser feliz, valeu, tchau. Ele enfrenta um monstro, inclusive, um alien. Como é que chama aquele alien do último episódio mesmo? O Valkyrie. O Valkyrie, né? Na mão, né, cara? Vai atirando o cara até explodir ele numa usina. Exato. Foda-se os trabalhadores que estavam lá, né? Mas ele destruiu o gigante. E depois ele vai embora, sabe? Então, quer dizer, ele não fica com os irmãos, que ele se apegou, ele não fica na ZAT, que ele criou laço, ele não fica como hospedeiro do Ultramentado, ele simplesmente vai embora. Aí vem o que você falou do ator, faz total sentido, Miguel. Do ator não querer voltar a fazer o Taro, porque ele foi embora. Ele vazou, cara, ele não quis e a gente foi percebe. Fumar um cigarro. Ele foi fumar um cigarro com o Ultraman, né, velho? Vai vendo. Mas é legal porque o Satoru Shinoda, a gente percebe isso, ele já falou diversas vezes em entrevistas que ele não quer voltar mesmo porque ele gosta muito do final, sabe? E a gente percebe que é realmente isso, não é briga nem nada, porque ele vira e mexe, aparece, tem foto dele junto com todo o elenco de todas as séries de Ultraman, saca? Ele só não quer realmente
acabar atrapalhando ali. Mas eu acho sacanagem, sabe por quê? Não do ator, né? Mas do personagem em si, né? Porque, pô, ele morreu, ele foi revivido, né? Ele é fundido ali com, né? Cria essa simbiose com o Taro. Os irmãos todos têm uma grande importância pra esse processo. E aí, cara, ele vai embora. Imagina, estão conversando lá numa reunião em MC38. Então, cara, meu hospedeiro, mó gente boa aqui, ó. Pô, Hayata, bacana. Cara, firmeza. Inclusive, tá vivo até hoje. E você, Taro? Cara, meu hospedeiro foi embora, ele saiu pra fumar um cigarro, não voltou mais. Mas então, é foda. E é um negócio até que eu comentei assim em relação a como o Taro mudou, né, depois dessa série, porque depois eles convocaram eu não vou agora saber o nome do ator, né, do cara que começou depois a fazer a voz do Taro em Ultraman Story, né, mas ali virou meio que a voz definitiva do Taro e ele fez até agora em 2020, né, com o Absolute Conspiracy. Mas assim, o Taro virou um outro personagem totalmente, sabe? Ele vira meio que um mentor também, assim como o pai dele né? Exatamente, cara, exatamente. Se tu for ver até o Taro, na série em si, o Taro ele se manifesta pouquíssimas vezes, né? Uma vez que até eu acho bem engraçado, que a gente percebe que é o Taro comandando ali o corpo do Higashi, é uma vez que eles estão meio que... tipo uma cena assim de um piquenique e tal, e a Saori fala alguma coisa e ele fala, tipo, cala a boca aí, mano, para de falar, você é muito chato, tá ligado? E é as horas que a gente percebe que o Taro tá ali, mas no geral, na série, é mais o Higashi mesmo que tá ali meio controlando ali a relação. Aí depois, quando ele vai embora, né, quando o Taro começa a aparecer ali nos momentos pós-série, ele vira um personagem totalmente diferente, né? No Mebius, aliás, ele ganhou um destaque gigantesco por ser, né, o mestre do Mebius, e dali pra frente ele virou um mentor total, até agora que ele é pai, né? Então aí já virou outro cara. Até faz sentido ser diferente, né? Porque já que o Higashi ele realmente era o hospedeiro, e não se tornou uma relação, não é como, por exemplo, o Ultra Seven, porque o Ultra Seven meio que não mostra ele se tornando hospedeiro, né? Dá a entender que ele mudando de forma, não é? O Seven é uma coisa só, o Dan e o Seven é um ser só. E o Ultraman, quando ele funde com o Hayata, eles viram um ser só também. Né? Ele não hospeda o Ultraman, eles são um ser só. Né? Acho que esse é um entendimento melhor pra mim do que só por exemplo, como hoje vai alguns Ultras que até conversa, até interage um com o outro o tempo todo, tipo o X, sei lá, sabe? O Haruki e o Zet. O Haruki e o Zet, sabe? Quando na verdade você não tem isso, porque no caso do Hayata e do Ultraman, eles são um ser só. Sim, né? sim. Interessante, né? Pois é. É bem confuso, né? Não existia uma forma ali de você, da época, né? Eles não classificavam, tipo, essa hospedeiro assim é tal, de tal maneira. Eles meio que iam fazendo o que era conveniente pra história ali, né? Mas... Por isso acaba gerando essa confusão. Mas vai muito da série também, né? Tem série que o cara se transforma, ele tipo, o TDG da vida aí, né? Tiga, Dying Guy. Tem aquilo que o cara dá lugar ao outro, como esses que a gente citou também, como o Zet, por exemplo. E tem aquele que, de novo, né? É realmente uma fusão de seres, né? Eles se tornam realmente um só. E isso faz sentido depois... Pra mim, pelo menos, pra vocês também, talvez, quando a gente vai ver filmes com eles velhos aparecendo. Eu gosto mais. Depois, é interessante pensar que logo depois, na próxima série, o Léo voltaria, né, pra esse estilo assim de, tipo, ser uma coisa só. O Genyotori é o próprio Ultraman Léo. Eu vou comentar um pouco sobre alguns monstros que eu acho bem interessantes, pra fugir um pouco meio que da mesmice, assim, né, que a gente, geralmente, essa série já tem seus episódios clássicos e tal. Mas eu comento bastante, quero comentar um pouco dos episódios 17 e 19, que ele enfrentava aquele monstro que a gente acha o visual ridículo, mas ele era bem poderoso, que era não era o Birdon, tinha o veneno nas duas, como se fosse um galo, sabe? Vou pegar o nome dele aqui, que eu acho... esse... O 19 é o Birdon. Você marcou monstro pra falar, né? Eu marquei uma frase do Zoff. O Zoff manda assim um episódio que, como dizem os terracos, poupe na vara e estraga a criança. É o Birdon mesmo, que eu acho o visual dele, ele é um visual muito assustador, muito
galhofeiro, se fosse dizer hoje. Mas ele era muito assustador. A série pra criança, o Zoff manda, ó, tem que dar uma surra na molecada pra aprender. Cara. Já juntando com o Bird mata o Zoff, né, cara? Bota fogo nele, o Zoff tem essa cena muito clássica do Zoff pegando fogo desesperado. É bem tenso, cara. O Zoff sofre, hein? O Zoff sofre. Não tem hospedeiro, não pode comer churrasco. Falando em monstros, tem um kaiju aqui que nunca mais apareceu, que foi o Kaiju Terrorista, que é de um episódio já do quarto final, que é justamente por causa do nome, né? Terrorista, o Kaiju. Depois dos anos 90, a Tsuburaya nunca mais... Se alguém pensasse em usar esse monstro, ela falava, não dá por causa do nome, né? O Kaiju Terrorista. Eu gosto muito do Piccolo, que é um boneco de Pinóquio, medonho. É verdade. O Piccolo é muito legal. E o episódio 20 tem o kaiju chamado Flying Graydron. Mas assim, é um episódio que o Higashi vai passar férias, sei lá, numa casa, e o hospedeiro lá com a esposa é meio maluca, assim, porque parece que ela perdeu o filho. E ela fica meio que nos cantos e parece aquela menina do Chamado, sabe? Com os olhão assim, arregalhado e falando, tipo, vocês não deveriam fazer isso, vocês não deveriam fazer isso. E pra mim, assim, pra uma série que é pra criança, esse episódio pegou pesado, né? E no final vai ver lá que a mulher, no final a mulher volta a si, ela tinha uma ligação com o Kaiju, mas ela acaba voltando e tal, e todos felizes. Mas foi o primeiro episódio. Depois vem episódios mais sérios, né? Assim, a série acaba como o Gil falou, são 53 episódios. É uma série muito longa, então ela meio que flerta na galhofada mesmo, né? Mas ela tem alguns episódios que são bem sérios, e episódios que estão ali com a família Ultra, que são muito bons, mas também tem seus episódios meio que assustadores, e esse é um deles, que eu acho. Acho que eles estão testando as coisas, né? Fala aí, Ale, fala aí. O que eu gosto muito é o episódio que tem um monstro Shelter, que é um monstro do mar, e ele tem um foguete preso na boca dele. Putz, esse é muito bom. Pra tirar o foguete. E aí, na hora, é legal quando dá o close pra tentar tirar, eles metem o gancho no dente. Eu acho muito divertido esse. Eles arrancam um dente do monstro, né? Ao invés de tirar o foguete, tiram um outro foguete lá. Eles tiram o dente. Agora, vocês lembram muito mais do que eu de nomes de monstro, né? De monstros e tal, mas o que eu lembro, assim, mais, eu gosto de, né? Porque eu gosto. O que eu gosto mais, assim, pra mim fica mais marcante as transformações, né? Que explode o jato, ele transforma e salva alguém. Aí tava com ele. Pisa no carro, explode, ele salva alguém. Joga uma bola, ele abre a bola, joga, entendeu? Eu acho mal barato essas partes. Mas assim, de monstro, eu lembro. É que é difícil falar qual eu lembro, mas assim, mais pros últimos episódios, que é o do episódio do Ultraman Jack, lá do Jack. Eu acho que é o penúltimo episódio, inclusive. Que aparece um monstro que tá com o Takap na mão. Qual que é o nome dele? De novo, vocês lembram muito mais nome de monstro do que eu. Rindon. Sim, esse é o. Rindon. Como que chama? Não, Dorobon. Dorobon. É o Dorobon, né? Cara, o Dorobon é páreo duro, filho. Dá um pau no Jack e dá trabalho ali no Taro também, cara. O Dorobon dá um trabalhão, cara. Aquela lanterna, o Dorobon. Acho muito legal esse visual também. O Rindon é o anterior, do episódio anterior. Então, o Rindon é do episódio anterior, verdade. O anterior é aquele que o Ultra Father aparece lá e revive o do Rindon, né? Que, se não me engano, ele salva a noiva do Nambara, não é? Isso. Se não me engano. Cara, tem aquele também que é tipo um índio que tem uma espadona, velho. Que aliás acaba decapitando o Taru, velho. Vocês lembram desse também? Ele é tipo um bicho assim com uma máscara meio tribalzona. Ele tem uma espada, saca? É o Shelter. Agora não, eu preciso pesquisar aqui agora. Não, é que eu acho que é esse episódio. Esse episódio o Taro perde a cabeça, só que é meio efeito espelho, né? A cabeça do monstro que vai embora, né? Então, em Margot. É do episódio 14, isso mesmo. 14, em Margot. Um outro monstro que eu acho bizarro, mas esse me lembra muito Spectroman, é o Mucha.
é aquele que é o cogumelo gigante, que as pessoas começam a virar com a cabeça de cogumelo. Esse me lembra muito Spectrum Man. Não sei porquê, mas o visual, o jeito do episódio me lembra. Isso aí me lembra aquele filme Matango. Também, igualzinho. Cogumelo, né? Uhum. Tem um monstro também que é horroroso, que tem uns dentes. Que parece que eles têm uns dentão pra fora. Ai, cara, qual que é o nome? É que, de novo, vocês são muito melhores que eu pelo nome de Kaiju, cara. O do bolinho de arroz? Porque esse é engraçado, né? Literalmente isso, eu acho que é do bolinho de arroz. Isso aí. Horroroso. É tipo uma tábua, os caras ficam ali, né, amassando. E a gente tem que lembrar também um que voltou, né? O Temperacede. A gente tem que falar dos retornos aqui, que é o Mephilas, que veio lá da primeira série, né? O Eleking do Ultra Seven, o Velcron da série do Ace também, né? O Eleking é aquele que parece uma lesma. Ele ficou muito mal feito. Muito mal feito. E falando em mal feito, quando os Ultras voltam, também tem uns detalhes aí lá no final que o Ace tá sem aquela parte de cima da cabeça, muda a cor do olho, tem Ultra que muda a cor do olho, tem Ultra que muda a bota, foi bem ruinzinho aí. Pra mim, o melhor disso é o Ultra Seven sem orelha, cara, no episódio do Tyrant. Vocês podem perceber, o Ultra Seven não tem orelha no episódio que ele briga com o Tyrant, cara. Depois é a mesma roupa que usam, a mesma roupa que usam no primeiro episódio do Léo, aliás. É o Ultra Seven sem orelha, cara. É muito estranho. Mas ainda sobre Kaiju, a gente precisa também lembrar do Temperacede, né? Aquele que enfrenta, aliás, os 6 irmãos. Ao som da música, né, dos Urutara Ryokukyoda, né, cantada pelo Taro Takemura, né, que aliás tá firme e forte aí cantando as músicas do Taro nos Super Hero Spirits da vida. O Temperacede depois voltou ali pra Ultraman Mebius e tudo mais, é um monstro bem eu acho que eu ouvi o Kageyama cantando uma versão também da abertura de Taro em algum lugar também, ficou muito boa também. Uhum. Não, as músicas são bem legais. E o monstro Pinóquio, que é aquele monstro que tá dando um rolezinho no cometa, acho que é o cometa Harley, inclusive, dando um rolê, cara. Esse é o Piccolo lá, cara. Esse monstrinho foi legal pra caramba também. E falar pra vocês, né, sobre o Piccolo, não sei se vocês chegaram a assistir o Voice Drama que a gente teve em 2021 da Ultra Galaxy Rescue Force, né, que é tipo o time de resgate do Andromelos, do Ultraman Reboot, e o Piccolo faz parte desse time, ele tem um episódio ali que ele é recrutado pro time e entra ali pra equipe, cara. Então a gente pode estar esperando, às vezes, quem sabe, o retorno do Piccolo em breve. É muito bonitinho esse design dele. Mas falando ainda do Tempera Seijin, acontece ali, esse episódio é muito bom, né, e tal, e acontece o que o Gil tinha comentado das transformações, o garoto joga a bolinha vermelha e cai dentro, né, da boca do Tempera Seijin, o Taro acaba emergindo lá de dentro, né, e explode o monstro de dentro, cara. Tipo, muito louco, muito legal. Eu acho bacana, cara. Eu gosto. Esse episódio deles contra o Temperacede, pra mim, é um negócio assim, é o mais marcante de Taro, sabe? Aparece todo mundo ali junto e vem o tema dos Ultra Brothers, que assim, até hoje, quando os Brothers aparecem, a gente tem essa música tocando, né? Que é a Ryokukyoda. E foi tão marcante que você vê que volta no Mebius, né? Então, do filme do Mebius. Então é algo que realmente marcou, né? O filme do Mebius faz uma versão teatral dessa música maravilhosa, cara. É louco, é muito legal. Uhum. Achei legal essa questão de eles aproveitarem o Tempera Seijin no filme do Mebius, né? Onde na série eles já tinham trazido de volta toda a questão de Família Ultra, né? Com as participações dos atores antigos. Foi muito legal, é uma série que eu gosto muito por causa disso, né? Pô, gente, se deixar, a gente fica papeando sobre Kaiju e sobre Ultra a noite toda, o dia todo, né? Independente de quando nós estamos gravando, né? Os ouvintes, não importa ouvintes quando gravamos, mas ficaríamos aqui por muito tempo, porque os monstros, né? A Tsuburaya faz de reciclar Kaijus, tem toda essa questão de história dos Ultras, né? Depois de ter retcon, por exemplo. De trazer mais história, de acrescentar mais. Então dá pra gente ficar viajando no tempo aqui, né?
Então, vamos deixar o Taro pra voltar aqui. A gente vai falar de Taro de novo quando? Em Mebius, em Taiga. Vamos falar do Taro. Já falamos do Taro, né? Inclusive, no Ginga, principalmente, né? Que ele é bem mais recorrente, né? Nós falamos já do Taro em alguns filmes da família Ultra, no passado, já em alguns Tokucasts. Mas, pelo menos o Taro agora tem um episódio só dele. Vamos falar também de filme também, de outros filmes que nós não falamos ainda. Vai ter coisa pra acrescentar ainda sobre a vida do Ultraman Taro. Principalmente quando chegar, acho que Mebius, Ginga e Taiga, né? Acho que essas 3 séries principalmente, né? Podemos tentar falar um dia sobre Ultraman History também, que é bem interessante. Ah, vai rolar. Cara, assim, o Tokucast vai no mínimo até o 1000. Tem né? assunto. Então tem assunto, Chegar no 1000 e não tiver falado ainda, quem sabe a gente expande pra 2000, né? O Nerdcast estão falando que vão parar no 1000, né? Não sei, vamos ver a gente aqui, até onde a gente vai. Até onde nós vamos. Que o português também aqui não é o japonês não é um forte do Tokucast, o português tão pouco. Vamos fechar aqui o Tokucast. Acho que dá pra nós fazermos aqui um resuminho, assim, sobre o que nós achamos do Ultraman Taro série, né? Porque se a gente falar do Ultraman Taro dentro de toda a franquia, eu acho que a gente vai acabar acrescentando coisas que não estavam na série, né? Então pode deixar a experiência da série mais explícita aqui no Tokucast sobre o Ultraman Taro. Eu acho que talvez seja um caminho legal. Vamos começar pode ser com você, Ale Lima. Bom, gente, o Ultraman Taro, ele serve para ser como a gente fala, é uma consolidação da franquia Ultra. Você quer assistir uma série para compreender a família Ultra em si, essa é a série. A parte boa é que tu não precisa se concentrar em assistir todos aqueles episódios. Pode ver alguns, aí tu consegue já entrar no clima. E o destaque é o episódio em que todos participam, que é fenomenal. Mas a série em si, ela é muito bem amarrada, ela é um pouco mais infantil, mas eu gosto muito dela. Eu dou uma nota, sei lá, eu acho que 7 de 10, 7,5. 7,5, uma notinha é bom. Quem quiser dar nota também, fica à vontade. Vamos para o Fábio Ferreira, Ultra Mudo. Ultra Gago, desculpa. A série atendeu seu propósito, que era entreter e divertir. Nota 8. Maravilha. Bom, sucinto como sempre. E você, Fábio Júnior? Nosso serial Ultra? Eu adoro a série. O conceito de família Ultra me agrada demais. Né? E é uma série tranquila de assistir, divertida. Os episódios com as participações dos Ultras anteriores são excelentes. Quem gosta de Ultraman é uma série obrigatória. E eu dou nota 8,5. Tá subindo a notinha, hein? Tá subindo. Miguel, Shin Jones. Cara, eu gosto muito de Tarô, sabe? Por mais que eu reconheça ali que acabou sendo realmente, né? A série ali um pouco mais fraca da Era Show, não tem como negar que é muito bacana você estar assistindo, você vê ali as participações e toda a mitologia que a série criou. Afinal, a gente tá, como vocês podem ter percebido, a gente tá falando disso, já vai fazer 1 hora, né? Então, tem bastante coisa para ver a série, a mitologia que foi criada ali em relação à Terra da Luz, em relação à Irmandade Ultra, é muito importante, tem que ver Tarô, não dá para pular Tarô. E além disso, né, a gente tem ali muito carisma, né? Por mais que como a gente concordou aqui, não tivemos muitos arcos, a gente tem personagens muito engraçados, né, cara? Muito legais de assistir. O próprio Higashi, por mais que ele só corra e dê soco no ar ali, a maioria dos episódios é bem bacana acompanhar ali ele interagindo com o mundo. E é isso, né, cara? O Tarô depois vai virar um mentor, como a gente já também mencionou, mas é bem bacana ver essa história de origem e como ele conheceu, né, o primeiro contato do Tarô com a humanidade. Eu dou uma nota aí, né? Eu não gosto muito de dar nota pra série de Ultraman, porque eu sou meio... eu acabo sendo tendencioso, né, cara? Mas eu vou pro 8 também, cara. Não tem erro não, Tarô é bacana. 8, muito bom, muito bom. Adriano Nares. Não que eu não goste do Taro, mas é que eu acho que a gente sempre tem 2 experiências ao assistir uma série, né? Primeiro, se você pinça e assiste aquela série, você vai ter uma percepção. Agora, se você assiste na ordem que as coisas foram produzidas, e foi assim que eu assisti o Tarô, depois de rever o Ultraman, o Ultra Seven, o Ultraman Jack, assistir pela primeira vez o Ace, eu emendei assistindo o Tarô,
ele se torna um pouco cansativo, com algumas repetições, algumas coisas. Então, tirando a questão das cores, que eu já comentei aqui, mas que é compreensível aqui nesses anos, nessa década de 70, eu acho que a história às vezes cansa um pouco e o Zat talvez eu considere a pior equipe que eu já vi de combate a Kaiju. Mas a série traz elementos importantes e, é claro, os episódios em que aparecem outros Ultras são muito bons e tem vilões icônicos aqui que vão aparecer depois no resto da franquia. Então, para a série conseguir ser aprovada, eu vou dar um 7. 7, muito bom. E para você, Gil? Você, Gil? Cara, difícil, hein, rapaziada? Vocês falaram coisas muito boas. Esse cast foi, inclusive, muito legal. Eu tinha visto Ultramentaro há muitos anos atrás. E desconfio que eu não tinha nem visto todos os episódios. Eu desconfio que eu tenha visto, sabe, tipo, os 10 primeiros, 10 últimos. Eu não lembro. Começo da Tokunet, quando a gente começou a conseguir ter acesso às séries, né? Eu não era tão fã de Ultra como eu me tornei, né? Então eu não dava um carinho especial pros Ultras como eu dou hoje. Inclusive, Ultra hoje, pra mim, é obrigação, sabe? É uma delícia assistir a franquia Ultraman. E o mancheteiro. Não, o Gil, ele cresceu, ele é a geração Jaspion, né, cara, de Changeman, né, eu sou de 84, né, eu fui conhecer o Ultraman pra mim eram só memórias dos meus pais, eu fui conhecer o Ultraman mesmo quando o Ultraman começou a passar na manchete, né, com a redublagem, inclusive, né, e depois disso eu fui ter acesso ao Ultraman no final dos anos 90, numa banca, né, eu ia muito em sebos comprar HQs, principalmente HQ do Homem-Aranha, que é o que eu lia, mais, e Espada Selvagem do Conan, e achei alguns episódios clássicos, quanto o Billy Estrela de Ultra, por exemplo, achei o filme do Ultraman Zeas, por exemplo, achei alguns VHS legais numa banca, e eu comprei, né, e fui descobrindo o Ultraman, né, eu sempre tenho na minha cabeça, de Ultraman, quando eu era moleque, eu lembrava muito do Top TV, porque eu assisti aquele episódio do Top TV, que é aquele programa da Record, lembra? Clássico programa Top TV falando de Ultraman. E eu assisti com meu pai. Então foi muito marcante pra mim quando eu assisti com meu pai criança, meu pai falando de Ultraman. Então eu fui aprender a gostar de Ultraman mesmo depois de, como diz o Dani, depois de grande, né? Porque, né, eu só vi o primeiro Ultraman na Rede Manchete, né? E depois fui conseguir esses VHS. Eu fui ter mais acesso quando? Quando eu comecei a participar de fóruns, do Mirk, comecei a participar daquele começo que hoje nós chamamos carinhosamente de Tokunet, né? Que é o fandom de Tokusatsu, né, na internet, né? Então, eu não valorizava muito. Eu comecei a valorizar mais Ultra com o tempo. Acho que talvez... Claro, tem o Tiga, né? Cara, o Ultraman Tiga pra mim foi maravilhoso. O Ultraman Tiga, eu tenho um carinho tão grande por Ultraman Tiga, porque quando passava o Ultraman Tiga, era o fôlego que tinha de Tokusatsu na televisão, né? Eu gravava Ultraman Tiga, eu voltava correndo da escola pra ver Ultraman Tiga, mas mesmo assim eu não me interessei em procurar os Ultras antigos. Então quando eu comecei a ter acesso, eu comecei a ver, eu não via com o mesmo afinco e vontade que eu via as outras franquias, né? No começo da minha vida como fã de Tokusatsu na internet, né? Eu era o fã de Tokusatsu que buscava as franquias de Kamen Rider, Super Sentai, basicamente, né? Hoje eu sou fã de Tokusatsu gênero e Tokusatsu efeito especial, né? Eu sou fã hoje do cinema japonês, tanto que eu faço Tokocast hoje sobre o cinema japonês também, né? Sobre a televisão japonesa, não só sobre as franquias, né? Mais conhecidas. Então reassistir foi muito gostoso, eu tô muito contente quando a gente coloca esses Ultras. E eu não vejo a gente gravar, por exemplo, sobre o Ultraman Léo, por exemplo, que é um Ultraman fantástico, entendeu? Eu tenho boas recordações de ter assistido. Então... foi muito gostoso rever ou ver, né, o Taro pra gravar. Só que apesar de ter sido muito gostoso, eu vou dar uma nota 6. Ultraman Number 6. Porque diferente de outros Ultras, como o próprio Léo que eu citei, como o primeiro Ultraman, como o Seven, como o Ultraman Jack, né, como o regresso de Ultraman, como o Ultraman dos anos 90, Ultraman dos anos 2000... eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento assim, maior, assim. São bons episódios, é um bom elenco,
não tá mal feito pra época, os efeitos especiais, mas algumas histórias são muito legais, mas eu senti que faltou um pouco de coração, sabe? Eu não sei dizer. E aí quando começa a ficar gostoso, acaba, né? Vamos dizer assim. Quando você começa a ver a interação maior dos membros, né? Tudo, você começa a ver um desenvolvimento melhor, acaba. Mas isso faz da série ruim? Pelo contrário. É muito boa, aconselho todo mundo a assistir, tem disponível de forma oficial no canal de Tsuburaya. Vale muito a pena. Se você fizer como nós aqui, a maioria faz, de vir assistindo na sequência, é uma experiência muito mais bacana, né? Mas assim, o Ultraman Taro merece um carinho especial aí dos fãs aí, porque vamos dizer que ele é um Ultraman. Eu já ouvi alguns comentários no passado que o Ultraman velho ele era muito lento, muito cerebral, muito ficção científica, né? O Taro vai numa linha muito mais parecida com as séries da Toei, por exemplo, se você for avaliar da P-Production, um negócio mais heróico do que de ficção científica, como nós comentamos aqui no começo, né? Então vale aí, pra quem não conhece, procurar o Ultraman Taro. Tem um puta de um rolê pra poder dar a nota, né? Pra justificar a nota, né? Vou ser atacado provavelmente na internet pelos fãs de Ultraman, né? Vocês sabem, né? Teve um TokuCast que um cara opinou falando que não gostava da arte do Shotaro Shinomori. Um cara comentou falando que a gente não entende merda nenhuma de Shotaro Shinomori. Aí como eu dei 6 pro Ultraman Taro, vai vir alguém falar que a gente não entende nada de Ultraman. Mas faz parte do jogo, né? Mas só pra... Não existe tanto fã de Ultraman assim pra gente ter uma parcela de hater, não, cara. Fica tranquilo. Não, e sua história foi bonitinha. Não, fica tranquilo que sua história foi bonitinha. E rapidinho, só para pegar esse gancho, Gil, e até no que o Jonas comentou agora, eu também, como assim, digamos assim, um dos representantes aqui dessa Tokunet lá do começo, a gente não tinha também as séries Ultra da Era Showa legendadas, né? Elas demoraram muito para vir. Legendaram Sentais, legendaram Riders, legendaram Metal Heroes. Ultraman era o último da lista para disponibilizar, tô falando aqui em língua portuguesa, né? Porque em inglês quem quisesse conseguia assistir, mas em língua portuguesa estava sempre no final da fila. Então também, apesar de ter uma geração, como você falou, da época dos nossos pais fãs de Ultra, mas como eles não eram ativos na internet, essas séries não apareciam, né? E você falou de volume, Miguel, que interessante. O Fábio Ferreira e o Fábio Júnior, né? Assim como na S, são da mesma época que eu, praticamente, Tokunet, principalmente os Fábios, né? Os Fábios vão lembrar, quando a gente estava lá no Fórum Tokusen, o Fórum Tokusen era muito mais ativo, com mais usuários do que era o Fórum Ultraman, porque o fandom de Ultraman ele era menor, ele era mais velho já naquela época, né? Inclusive o Fórum Ultraman, que era do Sebum, um abraço pro Sebum, caso ele esteja escutando aqui, um abração. Grande Sebum, conheci o Sebum no Anime Friends esse ano, cara. Ah, legal, você conheceu, a velha e a nova geração se encontrando. Quando eu falei quem era, ele falou, pô, leio os seus posts lá e tal. Eu falei, caraca, foi bem interessante. Sebum, te ouvindo, um abraço pra você, meu velho. Sebum também é parte da história da Tokunet. É bom também, rapaz. E o Fórum Ultraman, né, Serial, ele tinha menos pessoas ali, né? E eu acho isso engraçado, né? Porque eu hoje, talvez a minha franquia preferida é Kamen Rider, mas eu já tive períodos em que o Super Sentai me alegrou mais, e eu estou num período Ultra atualmente, né? E você vê, e naquela época, assim como hoje, mesmo o fã não tendo crescido, ainda o Ultraman ainda é uma minoria. Isso é estranho, né? Pois é. É estranho, mas eu acho assim, igual você comentou, pô, que época, né, cara? Uma época muito, muito gostosa também, lá no começo no Tokusen e tal, mas Ultraman sempre foi, né, um nicho menor, né? Mas eu lembro que eu no canal do Mirk lá no Tokusen, eu querendo consumir coisas de Ultra, porque eu tinha acabado de ver que existia um universo de Ultraman ainda para ser explorado, e não só o Ultraman que a gente tinha em fita VHS aqui. Eu não tinha onde baixar, onde assistir esses episódios. O pessoal só falando de Sentai, os novos Riders, lá na época era o Ryuki. Sentai, Kamen Rider e Metal Hero, né? Cara, e daí eu ficava, caramba, e daí tinha depois lá o Sebum acabou fazendo o Fórum Ultraman, e, pô, gente super dedicada, o pessoal sempre solícito. Aliás, eu queria só pôr aqui também um adendo, né, que eu tinha um site, né, Ultraman World,
Verdade. E tinha, acho que foi em 2002, 2003, não lembro exatamente, eu fiz um eventinho lá na Comics, né, quando a Comics tinha um espaço de eventos, era um evento chamado Ultra World, e o Sebum me ajudou. O Gago sempre tava lá junto. E me surpreendeu, assim, foi um evento super bacana, mano. Inclusive, se o Sebum tiver as fotos aí, tiver ouvindo. Esse eu não tava, eu fui numa Ultracon, esse eu não lembro de ter ido. Eu fui numa Ultracon. Então foi logo depois da Ultracon, porque teve a Ultracon, que foi e na a Comics própria eu Comics. fui na Super Hero Con, se não me engano, que é do Ricardo. Eu já contei aqui que o Ricardo exibiu o trecho do SHS lá. Não, então, essa fui eu também que fiz, o Super Hero Con, que eu chamei o Ricardo e o então, Nagado. Eu tava lá. E aí a gente, no intervalo, a gente ficou exibindo o Super Hero Spirit, aí até o Nagado falou, você vai passar só a parte que canta Ultraman, né? Eu falei, não, cara, vamos deixar inteiro aí, o pessoal... Não, pô, rolou Giban, rolou tudo. Inclusive, eu lembro muito porque foi lá que eu vi o último episódio do Ultraman Antiga. Então, exatamente, era eu gente. tava lá, Fábio, caceta, a gente não conhecia pessoalmente ainda, Então, assim, por isso que eu tenho um carinho muito especial com o Tarô, cara, porque foi exatamente nessa época do Tokusen que eu vi prints de episódios do Tarô e do Ace na época, e eu falava, caramba, quem são esses caras, né? Aí, tipo, fui pesquisando, e ali mesmo no Mirk a gente conversando e tal, aí o pessoal com bem mais conhecimento que eu começou a falar, não, tem, é isso aqui, olha, isso aqui. Eu comecei a ir atrás, então o Tarô acabou me abrindo as portas para outros universos, assim. Então, eu gosto muito dessa série, tem um carinho especial, então a minha nota foi meio tendenciosa por causa desse histórico, e o que você falou aí acabou me trazendo essas memórias tão boas aí, cara. Ah, que bom, enriqueceu aqui o cast, porque o TokuCast, ele é um podcast pra quem curte nosso trabalho, pra quem conhece nosso trabalho, é um podcast pra quem curte Tokusatsu, pra quem não conhece muito Tokusatsu, pra quem não conhece muito, que não tá muito na Tokunet, às vezes escuta e pode ter algumas dificuldades, né, mas eu acho legal, quem não conhece essas histórias, estando na Tokunet, ouvir um pouquinho, né, pra mostrar o quanto o Tokusatsu, né, o fandom de Tokusatsu existe, né, e o Tokusatsu interfere na nossa vida já há muito tempo, né. Achei bom, foi bom. E vamos fechar então aqui agora com a nossa parte jabá. Fábio, você quer deixar aí o seu jabazinho, Digital Comics, fica à vontade. Sim, eu tenho um aplicativo de leitura de quadrinhos digitais chamado Digital Comics. Tá disponível na Apple, na loja da Apple, na loja da Play Store, né? E também no site digitalcomics.com.br. Dá uma olhada lá, são quadrinhos digitais pra ler no estilo Netflix. É um streaming de quadrinhos. Aí, e se você tem quadrinhos de Tokusatsu, essa galera que tá fazendo projeto no Catarse aí, ó, procura o Fábio aí, coloca os quadrinhos de vocês também aí, cara, no Digital Comics aí. Vamos fazer... Vou deixar o meu ali com o Fábio. É isso aí, Ale. Vamos fazer a casa dos quadrinhos de Tokusatsu lá na Digital Comics. Aliás, vai entrar um quadrinho de Tokusatsu lá nas próximas semanas, da editora Script. Foi um quadrinho de homenagem aos Tokusatsu, mas bem legal, vendeu bem. Eu tenho esse, é muito bom. Exatamente, então vai entrar lá a versão digital, então esse é o início aí de uma série de versões bacanas, mas... O desenhista é um cara aqui da minha cidade que agora está radicado em Santa Catarina, o Zambi. Muito gente boa. Zambi, se estiver escutando o podcast, grande abraço. E o Ale fez o retorno do Spectraman, viu, Fábio? Muito bom o HQ, ó, já fica aí o ponto pra vocês conversarem aí depois aí e colocar lá no Digital Comics, hein? Com certeza, vou disponibilizar o PDF. Boa. E... Miguel, deixa a sua rede social no Blue Sky pra galera que não está te encontrando mais no X se comunicar com você e acompanhar o seu vasto conhecimento em outra. Vamos lá, galera. Eu sou bom, independente de onde, né, estivermos aí, no X ou no Blue Sky, vocês vão me encontrar por @shinjonius, né? Tô sempre lá falando de Ultraman. Ultimamente tenho estado meio quietinho, né? Porque eu sinto um pouco de falta do X, não vou mentir. Mas eu tô sempre por aí falando de Ultraman, né? Do Ultraman da época que estiver passando, ou de ultras antigos, né? Tô sempre por lá. Só me procurar que vocês me acham. Um abração aí. Boa. E Ale, deixa a sua rede social também pra galera acompanhar suas artes, seu trabalho também, quiser contratá-lo também, por que não? Isso, bom. Gente,
Vocês podem encontrar minhas artes no Instagram ou no Facebook, a partir da arroba Alexandro Lima Ilustrador. Também tem meu site alexandrolima.com.br e aos poucos eu vou voltando ao universo Tokusatsu. Agora eu estava meio dedicado a criar um livro infantil contando a história de São Francisco de Assis, agora está sendo divulgado. E aí logo após vou voltar a ilustrar alguma coisa sobre Tokusatsu. Já estou preparando aqui na cabeça. E agradeço mais uma vez por poder participar do TokuCast. A Laurinha, como sempre, manda um abraço. E estamos aí sempre. Show, muito obrigado. E quem quiser acompanhar eu, o Nares e o Gago aí, estamos no tokusatsu.com.br, Miguel também. E Nares, toda sexta-feira temos o nosso programa em vídeo. Exatamente, toda sexta-feira, 8 da noite, pelo horário de Brasília, tem no canal no YouTube do Super Hero, a nossa revista eletrônica semanal de Tokusatsu, com reviews, comentando as séries que estão acontecendo no momento, inclusive também estamos falando do Ultraman Arc, e também as principais notícias da semana, e lá também se fica sabendo o que vai ter no TokuCast. Então, toda sexta-feira estamos te esperando. Isso aí. E se você curtiu, não curtiu, assistiu, quer assistir, pô, comenta aí no YouTube, que é o nosso espaço de comentário do TokuCast, ou no próprio Spotify também dá pra você deixar um comentário lá. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail pra gente no portal tokusatsu@gmail.com. Eu quase não falo essa linha de comunicação aqui, mas tem isso também caso vocês queiram falar. Muito obrigado Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço. E ó, fiquem com a mãe de vocês e fiquem com o Edinho também. Mada! Não, Mada quem grita é o Robotoqueji. Eu achei que você ia falar de novo dos mamilos polêmicos. Pô, cara, vai pra vocês, ó, pesquisem no Google a Ultramada em Ultramentara. É assustador o negócio. Grande sinaleira. Tem que colocar como arte do podcast. Nossa senhora. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.